Amados irmãos, nós usamos aqui, portanto, 3 pontos bíblicos para nossa meditação. Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 8, e também Mateus capítulo 6, versículo 19, e ainda Mateus capítulo 13, versículo 44. Por essa causa, nós nos sentimos honrados em estar aqui nesse momento para levar até os nossos radioouvintes a palavra do Senhor, a qual é digna de aceitação. No texto que nós encontramos aqui, um texto como base, como se fosse um texto áureo de nossa mensagem, diz a palavra: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Então, tendo a Cristo como nosso inigualável tesouro, tudo mais em nossa vida é secundário. Cristo é primário, Cristo é o primeiro, tudo é secundário depois de Cristo, porque primeiro Cristo em nossas vidas, tá bom? Então chama a sua atenção para a palavra do Senhor, porque nesta parábola que nós estamos aqui a observar se encontra apenas no Evangelho de Mateus. Essa carta narrativa certamente prendeu a atenção dos ouvintes, porquanto tratava de um assunto de interesse de todos. A descoberta de um tesouro. Trata-se de um homem que descobriu casualmente um tesouro escondido num campo e com grande alegria tomou todas as providências a fim de adquirir aquele campo. Isso diz respeito ao zelo, interesse e empenho com que se deve buscar o reino dos céus, assim Jesus falou. Então, o tesouro escondido. Aleluia. O sentido de tesouro na Bíblia, um tesouro consiste em volumosa riqueza que pode ser em dinheiro, joia, ouro, prata e inúmeros outros bens que uma pessoa possa possuir. O costume oriental de ocultar tesouros era costume dos povos dos tempos bíblicos esconder tesouros em suas terras a fim de protegê-las de ladrões e de vizinhos avarentos, que pela sua simples falta de meios para preservação de suas riquezas, então eles faziam isso. Não havia banco como em nossos dias. Jesus usou esse fato para enfatizar o seu prêmio valor do reino dos céus, quando ele disse também que aquele mau servo deveria ter colocado o seu dinheiro no banco, para que não perdesse o valor. Mas na verdade naquela época era muito difícil, não era em todos os lugares que tinha. Por isso as pessoas tinham esse costume de pegar os seus tesouros e enterrarem eles em suas propriedades. Então a possibilidade de ser o dono de um tesouro descoberto, muitas vezes acontecia de um camponês achar um desses tesouros, o que mais acontecia, enquanto cavava os campos. Entretanto, o fato de alguém esconder um tesouro em terreno alheio não lhes dava o direito de possuí-lo. Caso o afortunado estivesse realmente interessado naquela riqueza, teria de adquirir a propriedade na qual o tesouro fora escondido. Assim, Jesus usou essa parábola para definir essa situação. Então, interpretando os elementos da parábola, em línguas gerais, em linhas gerais, o reino dos céus é comparado a um tesouro inestimável. E o interesse de encontrá-lo deve estar acima de qualquer outra coisa. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, disse Jesus. O campo certamente trata-se de um mundo habitado ao qual Jesus veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Então, também Lucas capítulo 2, versículo 1 e Marcos 16 e 15 mostra o grande amor de Deus que manda pregar o Evangelho. Então, o homem, na parábola, versículo 44, um tesouro escondido no campo de um homem, achou e escondeu. Na parábola do semeador, Jesus é o homem que semeia a semente do tesouro escondido. O homem representa o pecador que encontra Cristo. Assim, o maior tesouro que alguém pode descobrir, o que para mim era ganho, disse Paulo, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também
por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 8. Irmãos, amigos, aqui está a forma como nós estamos definindo na parábola do versículo 44, o homem. Aí vem o tesouro, ainda no versículo 44, como já vimos anteriormente, o tesouro é Cristo. No capítulo 3 de Filipenses, verificamos que o apóstolo Paulo, ele reconhece que todos os valores terrenos desaparecem diante da alegria, glória a Deus, de conhecer a Jesus. O profeta Jeremias também já nos alerta: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, aleluia, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Jeremias 9, 23 a 24. Então o crente não deve se gloriar em seu conhecimento secular, talento ou bens. Pelo contrário, deve exultar por haver conhecido o mais valioso tesouro de todos os tesouros, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Cristo, o tesouro supremo. Podemos descrever todos os legítimos tesouros deste mundo, sejam riquezas materiais, fama, prestígios ou sabedoria humana, não pode ser comparada à magnificência do reino e da sua glória, de seu supremo, aleluia, de que seremos participantes desse supremo e glorioso Jesus, que é o nosso tesouro. Somente Cristo pode satisfazer os anseios da alma de alguém, do ser humano. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus, aleluia, Deus vivo. No Salmo 42, versículo 1, versículo 2, isso é o que tem que estar em nosso coração, queridos radiovintes, amigos, o desejo de servir ao nosso Deus, de andar com o nosso Deus, de ter esse tesouro escondido em nosso coração. Quando o pecador vem a Cristo, aceitando-o como Salvador, recebe-o como herança todas as riquezas do reino de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Então Cristo, nosso Senhor, ele é o tesouro de valor incalculável, que deve ser sempre buscado acima de tudo e por todos aqueles que o amam e que servem ao nosso Deus. Cristo é nosso tesouro permanente. A Bíblia nos aconselha: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 19, diz Jesus: não é semelhante no ouro nem a prata, pois a palavra de Deus mostra, glória a Deus, que é um tesouro escondido. Nessa verdadeira e multiforme riqueza permanecerá conosco por toda a eternidade. Jesus Cristo, o Pai da eternidade, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que eu era e que é e há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Mas agora a escolha. A Bíblia nos afirma que Jesus não é precioso somente aos olhos de Deus, mas também aos olhos daqueles que creem em seu nome. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A quem nela crê não será confundida. 1 Pedro 2,6. Todavia, esta pedra preciosa pode receber distintas respostas humanas, como veremos. Pessoas que escolheram o magnífico tesouro de Deus. Pedro e André, trabalhando lá no mar da Galileia, ouviram o convite de Jesus para segui-lo imediatamente. Eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Tiago e João, eles procederam da mesma maneira ao serem convidados, aleluia, e convocados pelo Mestre. Ele, deixando imediatamente o barco, seu pai, sua família, seguiu Jesus. O apóstolo Paulo também declarou a sua escolha por Cristo. Ele disse: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Aleluia! O eunuco etíope não conseguiu resistir à exposição do plano de salvação executado por Jesus. Diante da
pergunta de Filipe confirmou sua fé. Foi batizado e prosseguiu sua caminhada, regozijando-se por ter, aleluia, encontrado o tesouro e tesouro incomparável. Em Atos capítulo 8, versículos 35 ao 39. Amados irmãos e amigos, a rejeição do bom testemunho, o jovem rico, por exemplo, desta passagem bíblica que nos mostra em Lucas 18, 18 a 30, colocou suas riquezas acima do mestre. Seu coração estava tão pregado aos bens materiais que rejeitou o convite de Jesus. É também o caso dos ouvintes mencionados em João capítulo 5, versículo 40. Por essa causa de umas propriedades, o jovem rico é desafiado a vender suas riquezas e dá-lo aos pobres. Contudo, seu apego às riquezas é tão grande que torna-se um obstáculo intransponível entre ele e o Salvador. Este homem, ele preferiu desfrutar das riquezas dessa terra, ter um tesouro no céu. Já pensou? Que coisa triste. Diante dessa escolha, Jesus conforta seus abnegados discípulos que haviam deixado tudo para segui-lo. Na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Lucas capítulo 18, versículo 29 versículo 30, disse o Senhor Jesus. São palavras que saíram dos lábios sacrossantos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos, portanto, queridos rádio ouvinte, em rápidas palavras, a nossa conclusão de todo esse comentário. A busca por tesouro sempre exerceu um fascínio sobre a humanidade. Ao narrar esta parábola, o mestre enfatiza a alegria daquele homem ao descobrir um tesouro. O mesmo ocorre com o pecador que se encontra com Jesus, aleluia, pois o Senhor é tão precioso que pensamento e a linguagem humana são incapazes de expressar o seu valor quando temos Cristo. Possuímos absolutamente tudo o que precisamos para viver felizes aqui na terra, tendo dele, nosso Cristo, a certeza da vida eterna. Possuindo absolutamente tudo o que precisamos para viver felizes aqui na terra, tendo Jesus Cristo, a certeza da vida eterna. Isso aí é que nos dá a posse de tudo. Jesus Cristo em nossas vidas. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Diz a palavra, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não verá a vida, mas está sobre ele a ira de Deus. Tá bom, meu irmão? Vamos orar em o nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, nós te agradecemos, ó Pai querido, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui a falar um pouco da tua palavra, desse tesouro escondido, aleluia, que agora nós descobrimos que é Jesus que está em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela paz, pelo amor, pela direção, pela inspiração, pelo olhar, pelo ouvir, enfim, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Continue conosco a nos guardar, nos ajudar e nos fortalecer na sua graça e no seu amor. Em o nome de Jesus, Pai Celestial, suplicamos, nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém.